Olá, amigos e amigas, eu sou Bruno Macedo, este é o seu canal financeiro. Vou usar o vídeo de hoje para falar porque eu não estou mais aportando, nem em ações e nem em fundos imobiliários no presente momento. Após a vinheta, vamos para o conteúdo. Amigos e amigas, não é segredo para ninguém que eu não estou há longos anos no mercado. Também não sou nenhum especialista, nenhum grande sábio do mercado. Então, essas aqui são opiniões de um entusiasta que estuda e lê bastante a respeito do assunto e elas não têm o condão de ser a verdade, tá? Eu sempre falo isso porque, além disso tudo que eu falei, os vídeos que são expostos aqui no canal expressam a opinião pessoal do seu autor. Então, muitos aqui falam, mas fulano fala isso, ciclano fala aquilo, beltrano fala aquilo. Beleza, bacana. São a visão dos respectivos autores, dos respectivos conteúdos. E a visão deste canal é essa que eu estou passando agora no presente momento. Então, antes de a gente começar, feitas essas introduções, esse é um assunto polêmico. Não há consenso no mercado sobre qual é o melhor método de aporte para longo ou curto prazo. Muitos se debatem, alguns são mais agressivos, tá? Mas a despeito disso, o que eu falo aqui, com certeza, não será ponto pacífico e nem será seguido por todos aí, nem é replicado em todos os canais. Mas, mesmo assim, eu venho falar porque eu vejo muito do que é comentado na rede, aí, no YouTube principalmente, e não concordo, respeitosamente não concordo, sei que muitos, inclusive, têm mais experiência do que eu no mercado, mas não faz sentido dentro do que eu estudo. E eu acho que isso é uma coisa muito importante a gente ser falado antes de eu falar das minhas razões pessoais. O discurso ad hominem, ou seja, fulano falou, logo a verdade, isso não funciona, o discurso de autoridade, já que é o fulano de tal que está falando, deve ser verdade, porque ele tem mais consciência, ele tem mais experiência, ele tem mais conhecimento, mais capacidade, etc. Não estou dizendo que é mentira ou que é verdade, mas você avaliar quem fala e não o conteúdo, você não está avaliando de fato o conteúdo da mensagem. Você está avaliando se a pessoa é conhecida ou não, se ela tem conhecimento ou não sobre aquela área, e isso é uma razão óbvia, Pessoas com conhecimento podem falar coisas bobas, pessoas tolas podem falar coisas sábias, e isso não tem nenhuma relação com a mensagem de um modo geral. Ou seja, repetindo, devemos analisar a mensagem e não o portador da mensagem, seja a mensagem qual for. Isso é uma coisa que eu sugiro que os senhores levem para a vida. Dito isso, vamos lá então. Eu não pretendo comprar mais no momento pelo seguinte. A primeira razão que eu vejo é que eu me considero muito exposto na renda variável. A minha carteira no momento, incluindo ações e fundos imobiliários, deve estar na casa dos 70% renda variável, 30% renda fixa. E eu entendo que isso é uma exposição exagerada. Muitos aí dos colegas podem estar 100% renda variável, quase 100% em renda variável, mas eu não me sinto seguro investindo 100% em renda variável. Já falei isso em alguns vídeos e isso ficou claro e evidente que, para mim, isso não é algo que me traz tranquilidade, É o velho teste do travesseiro. Você consegue deitar à noite de boa, sabendo que se, por exemplo, acontecer um evento cisne negro, e a carteira sua caia pela metade amanhã, a gente nunca sabe o dia de amanhã, e você está de boa porque você de fato é comprometido com longo prazo, eu imagino que não teria nenhum problema você ser 100% em bolsa. Embora eu não concorde com a sua abordagem, pelo menos você está em paz consigo mesmo. Eu não estou, e por isso, esse é o principal motivo, eu não estou aportando mais em renda variável, porque eu quero pelo menos diminuir aí a minha exposição em renda variável, E a melhor forma que eu encontrei de fazer isso, sem vender as minhas ações e os meus FIIs, porque eu acredito ainda que esse mercado de alta deve durar algum tempo e que não faz sentido ficar procurando topos e fundos, seria aportar em renda fixa para fazer esse balanceamento. E a renda fixa, basicamente, é criar uma reserva de emergência, não só renda fixa, mas ativos conservadores criando uma reserva de emergência. Então, basicamente, seria botar no Tesouro Selic,
e colocar uma parte aí em ouro, talvez alguma moeda. Alguns falam que os bitcoins poderiam entrar nessa parte conservadora, em razão do fato deles estarem sendo acessados aí no mundo inteiro e não terem mais uma vinculação com bancos centrais. Aí vai de cada um, mas a maior parte dessa reserva seria em caixa, né? Mas não na poupança, né? Seria com uma liquidez um pouco maior. Alguns podem ser um pouco mais arrojados aí, preferir um Nubank, um Banco Inter, e eu até vou deixar uma parte desse dinheiro lá de circulação imediata no Nubank, como eu já costumo fazer, mas a maior parte é no Tesouro Selic para fazer uma reserva. Então esse é o principal ponto. Eu tenho seguro de carteira, pretendo fazer um vídeo com vocês depois para aprender um pouco mais da didática, porque fazer é uma coisa, explicar é outra coisa, né? Que basicamente seria o seguinte: ver a sua carteira, se ela replica o índice, você compraria puts do índice, que aí se cair a bolsa como um todo, você tem essas puts valorizadas e você pode comprar as ações na baixa. Se você só tem micos na sua carteira, sei lá, Eternit, Eucatex, etc., não vai adiantar nada você fazer aí o seguro da sua carteira, porque ele pode subir quando a bolsa cai, cair quando a bolsa sobe. Então você primeiro teria que ver a sua carteira, ver se ela tem correlação com o índice, qual é a correlação, e de repente montar um gráfico uma do lado da outra e fazer o seu seguro. Ou, se forem poucas ações, você pode comprar puts de cada ação separadamente. Então, o seguro de carteira, a gente vai falar em alguns vídeos, é para segurar a carteira. Então, ninguém compra seguro esperando que o carro bata, que a casa pegue fogo. Logicamente, se não acontecer aí o evento de queda, esse seguro se perde, pelo menos uma parte dele se perde, e aí você poderia vender e comprar sempre seguros mais à frente, tendo uma pequena perda, que seria justamente aquela desvalorização. Mas aí a vantagem é que, como eu estou comprado, eu estou ganhando na minha ponta comprada. Então, se a minha put zerar ou chegar próximo do zero, pelo menos a minha carteira comprada está se valorizando via de regra. Então, o seguro tem essa finalidade. Mas mesmo com um seguro, essa proporção, como eu já falei para os senhores, está muito diferente. E justamente pensando nessas altas, eu verifiquei que o mercado se encontra no momento... Eu verifiquei não, quase todo mundo está verificando que o mercado se encontra no momento de grande euforia. Só que essa euforia ela não se concretiza, não se verifica em situações práticas do seguinte: várias notícias já foram veiculadas aí dizendo que os bancos centrais, o Banco Central americano, está injetando dinheiro na economia sem ter o lastro correspondente. Muitas empresas estão se mantendo em alta à custa de endividamento. Empresas que não têm nenhum tipo de fundamento estão subindo, porque muitos CPFs entraram na bolsa, e assim como eu já fui um dia, estou menos, fazem coisas sem nem saber o que estão fazendo. Então, compram-se muitos ativos sem qualquer fundamento, que sobem sem qualquer razão, e provavelmente alguma hora eles devem cair. Ninguém sabe quando, nem como, nem quanto a bolsa cairá. Tá? Só que é muito mais provável que ela caia considerando ativos como estes. E aí você poderia falar, então basta investir em bons ativos, ativos sólidos, porque eles se manteriam no longo prazo. De fato, uma das melhores maneiras de você evitar isso é investir em boas empresas. Mas boas empresas também caem. Quando o colapso é global, o colapso é sistêmico, elas também caem. Então, o segundo ponto, basicamente, é a diversificação. Muitos colegas falam, eu diversifico em vários setores, etc. Eu tenho vários ativos, e é muito bom. Isso previne você do colapso não sistêmico, ou seja, aquilo associado a algum ativo específico, aos bancos. Se você tiver alguma ação de bancos, vai cair. Aos fundos imobiliários ou ao setor elétrico, aí realmente só vai cair as empresas daquele setor e as demais ações não cairiam. Mas um colapso global da economia como um todo, que é o que aparentemente está acontecendo, a expectativa está muito acima da realidade, acontecendo um colapso global, as ações como um todo, os FIIs como um todo, o mercado como um todo cai. Então, a diversificação não seria suficiente para te prevenir de um risco sistêmico, ou seja, que envolve todo o sistema. Então, nesse ponto, a diversificação ela não poderia ficar apenas na renda variável, ela também teria que incluir ativos de renda fixa, porque mal ou bem na renda fixa,
num colapso desses, eles tendem a ter um prejuízo menor, alguns tendem até se valorizar, principalmente os títulos pré-fixados, no curto prazo, pagando taxas melhores. Então, se você tem uma situação onde você pode ganhar nas duas pontas, vamos dizer assim, como se reflete a questão que eu falei para vocês do seguro de carteira, você fica mais protegido, porque ou você ganha na ponta que está exposta ou você ganha na ponta que está segura. Se você só tende a ganhar com um resultado, você está sempre descoberto no outro resultado, está sempre exposto ao risco da ruína. Por isso que não dá para ficar 100%, na minha opinião, exposto em bolsa. Ah, mas tudo bem, Bruno. Se cair no longo prazo, eu vou fazendo aquele preço médio e vão comprando. Alguns analistas já apresentaram um cálculo aí que, por exemplo, se a sua carteira cair 50% amanhã, ela teria que subir algo em torno de 100% para você voltar ao patamar que você está. Então, se uma queda de 50% no ano, teria que te dar um resultado de 50% de alta em 2 anos para você recuperar. Ah, vai fugir minha alçada, vocês devem ter visto esses gráficos aí em algum lugar, mas é basicamente isso. Mesmo para o longo prazo, a depender do tempo que você está disposto a ficar no ativo ou na situação, uma queda muito brusca pode demorar muito tempo para você recuperar. E quando a gente fala longo prazo, eu vejo que alguns colegas, eu já falei isso em alguns vídeos, eles se dizem buy and holds, mas eles falam assim, longo prazo para ele é 1 mês, 2 meses, no máximo 1 ano. E às vezes longo prazo é 10 anos, 15 anos, 20 anos, deixar para aposentadoria. Então assim, o longo prazo não é uma estratégia, o buy and hold não é uma estratégia sem falhas, não é uma estratégia ruim, é uma estratégia válida, desde que você saiba onde você está se colocando. Então, como eu não gosto desse tipo de exposição, de ficar exposto a ter que esperar longos anos para ver, eu faço seguro de carteira. Porque se acontecer a queda, ainda que esse seguro grande quase sempre se perca, quando acontecer, eu tenho caixa para fazer o que eu quiser, comprar mais bolsa ou até não comprar mais bolsa. Então, comprar boas empresas é sim uma estratégia interessante, mas não é imune a falhas. Comprar empresas ruins, então, meu amigo, você está de fato se expondo aí a um risco da ruína. Então, diversificação é o segundo ponto, né? Não se diversificar só em setores ou em classes em ativos diferentes, mas em classes de ativos também. Por isso, diversificar, inclusive, em ouro, em criptomoedas, né? Desde que você tenha uma corretora, uma exchange correta, siga os métodos corretos, né? Não faça besteiras. Em renda fixa, etc., aí sim é uma diversificação maior. Se você falar assim, que sou 100% bolsa e tenho várias ações diferentes, um risco que afete só o mercado de ações iria comprometer todo o seu patrimônio. Por isso 70-30, né? Renda variável, só ações e FIIs, eu acho muito exposto. Inclusive, vocês devem ter notado que quando deu esses eventos aí relacionados ao FII, quem tinha só FII, por exemplo, foi que sofreu, porque basicamente foram os FIIs que caíram aí recentemente, devido às notícias, se é verdade ou não, se vale a pena ou não, e as ações não tiveram um impacto tão grande. Então, não dá para você investir numa classe só de ativos, seja ela ações, seja ela FII, seja ela qual for. E o terceiro, e talvez nem tão relevante ponto, mas aí que muitos colegas não concordam mesmo, esse aí é o mais polêmico, é eu ver que muitas empresas e fundos imobiliários apresentam múltiplos muito elevados. Eu sei que muitos colegas falam que preço aí reflete, na verdade, o potencial de valorização, mas a gente também já comentou em alguns vídeos que é o seguinte, né? Se o potencial está 70%, por exemplo, acima do que ele de fato vale, a empresa tem que performar, ou o fundo tem que performar muito para concretizar essa realidade. Então, quanto mais acima da realidade essa relação está, maior tem que ser esta performance. Porque chega uma hora que a própria expectativa ela se frustra e aí a pessoa tem que voltar para a realidade. Então, assim, por mais que o mercado esteja eufórico, que as pessoas estejam otimistas com o futuro, chega uma hora que a pessoa vai falar, tá, e aí? E essa performance vai chegar quando? Porque vai subir, o preço está elevado, mas tem potencial de crescer. Uma hora alguém vai se perguntar, será que vale a pena pagar esse preço que eu estou pagando por isso? Eu cheguei a essa conclusão. Da mesma forma que eu cheguei, sei lá, pessoas, né, mais envoltas no mercado podem chegar também. E esse ponto não é tão pacífico, porque realmente aqueles que compram pequenos aportes irregulares, eles vão fazer o preço médio deles lá e acabou.
mas nem todo mundo segue essa estratégia e isso pode levar justamente a um colapso de expectativa. Algum evento brusco aí, que a gente não sabe qual vai ser, ele pode desencadear uma série de reflexões como essa que levam as pessoas a vender. Porque não sei se vocês perceberam, mas o mercado não é pura lógica, ele é também muito psicológico. Muitas pessoas entram lá com base em expectativas, sem o conhecimento matemático, e eu diria que a maior parte das operações é feita mormente aí, na expectativa, na emoção do que no conhecimento. Tá? Ah, mas eu tenho conhecimento. Beleza, mas você tem o conhecimento. Use o conhecimento. A 90% não usa, muitas vezes esses 90% mexe muito. Ah, os sardinhas. Ah, tudo bem. Também temos os caras grandões aí que fazem movimentos, etc. A gente nunca sabe o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo e qual a informação que ele tem. O fato é que a gente vive num mercado de grande incerteza. Como a gente falou, eu enxergo os preços muito acima do que eu considero válido comprar. Não é do meu feitio vender, porque eu realmente não acredito em acertar topo, fundo, não acho que chegou no topo, nem tenho pretensão de atingir topo, mas principalmente para diminuir minha exposição em renda variável, equilibrar aí essa relação, que na minha opinião acho que está muito pendente para o risco e pouco para a segurança. Primeiro me assegurar, primeiro me manter aí no jogo, me eliminar aí o risco da ruína, mantendo seguro, porque realmente minha exposição está grande, diversificar em ativos de renda fixa, que muitos aí não concordam, não gostam. Eu acho que, por mais que eles estejam pagando mal, a ideia não é remunerar a sua carteira, é te dar a segurança, e a segurança agora está barata, porque todo mundo está achando que está tudo mil maravilhas, por isso que está pagando menos, e também, no meu caso em particular, porque eu acho que os preços aí não estão justos. Isso é uma coisa pessoal, se você não concorda, deixe seu comentário com tranquilidade, com respeito, e a gente pode debater essa ideia, e você pode me dizer, né, sei lá, aqui embaixo, quantos por cento você está em renda variável, se você acredita nesses conceitos de preço justo e se você achou válido o que foi falado nesse vídeo. Do mais, eu espero que eu possa ter acrescentado aí ao debate com as minhas conclusões, que elas possam elucidar alguns pontos ou que possam ajudar a quem está com alguma dúvida, né? Lembrando que não tenho condão de mudar a opinião de ninguém, são apenas as minhas considerações. Agradeço mais uma vez pela paciência e pela audiência. Se for novo aqui no canal, peço que deixe seu like, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações e visite as redes sociais, além dos conteúdos parceiros que vão passar na tela agora, que são o Guia Rápido do Mercado, as 6 dicas para atingir a independência financeira, a planilha de controle de ativos do Divino Júnior, monta lá seus trades, seu orçamento, seu investimento em renda fixa variável e dá uma mão na roda na hora do imposto de renda, além do grupo privado, seu canal financeiro, com lives, conteúdos exclusivos, grupo do Telegram, grupo do Facebook privativos e também o canal da minha esposa, seu canal emocional, para ajudar você a tratar das questões emocionais, para melhorar seu desempenho, em especial na Bolsa de Valores. Eu fico por aqui, um abraço fundo do coração e até o próximo vídeo.